Há 20 anos, ele comanda o país e é quase unânime. Isso porque já esteve em momentos de alta e também de baixa. O fato é que nesse 1º de julho, o real faz aniversário. E a gente quer saber como anda a popularidade dessa família aqui e o que mudou de lá para cá. A obra, quando realizada, pretende criar um duto de álcool entre os municípios de Anhembi, próximo a Piracicaba, e Paulínia, onde um outro alcoduto que já existe é capaz de distribuir o combustível para todo o país. O trajeto passa aqui pela zona rural de Limeira, bem próximo a uma das represas que abastecem a cidade e por dentro de propriedades rurais. Os veículos importados que devem ser produzidos na planta da montadora em Iracemápolis estão sendo trazidos para a cidade desde a última quinta-feira. O anúncio oficial do início das atividades aconteceu na tarde desta quarta. Agora, todos os carros importados da Mercedes vendidos no Brasil devem passar pela planta de Iracemápolis. A produção dos carros da montadora em Iracemápolis só deve começar no ano de 2016. Os carros trazidos para cá nessa primeira etapa passam por inspeção antes de serem liberados para venda. As alunas que compareceram para a aula de balé foram dispensadas. É delas que partiu a reclamação sobre as condições do prédio que a Escola Municipal de Cultura e Artes Maestro Mário Tintori realiza 8 cursos de música, teatro e dança. Eu não gosto porque tem que subir bastante escada. Isso cansa. A hora que nós chega lá, nós já estamos bem cansados. Tá muito sujo? Muito. Os alunos têm aula aqui no 4º andar. Olha só a situação deste corredor, coberto de fezes de pombos. Como se não bastasse isso, para chegar até a sala de aula, eles precisam passar por esse corredor, com desenhos no mínimo estranhos. São pessoas enforcadas. E olha que essa é só parte dos problemas. O problema mais grave tem a ver com a segurança do prédio. Faltam extintores de incêndio e os hidrantes não funcionam. O coordenador da INSEA admite os problemas. Até agora não veio ninguém aqui falar para nós que o extintor aqui estava fazendo falta, você entendeu? No caso de uma emergência, um incêndio, por exemplo. Seria um problema. Nós questionamos novamente o secretário de Cultura sobre o motivo pelo qual uma solução para o problema só começou a ser buscada 1 ano e 3 meses depois do início das aulas. Por que chegar nesse ponto? Olha, nós herdamos uma situação caótica. Que não foi resolvido em 1 ano e alguns meses. Não é 1 ano. Se você colocar, a nossa administração começa a partir de agora. Nós herdamos um contrato, ele vencia em fevereiro de 2014. O contrato venceu agora e nós estamos resolvendo. Por que nunca uma vistoria no prédio nesse 1 ano, por exemplo? Por que não foi solicitada uma vistoria dos bombeiros ou da própria Defesa Civil? Olha, porque nós estamos em negociação com o proprietário. Existe uma coisa que chama-se bom senso. E tentamos bom senso. Como nós não iríamos ficar, e já estava no final do ano, na apresentação do final do ano, deixamos para isso. O senhor considera bom senso deixar o prédio naquela situação sem o extintor de incêndio? Um incêndio podia acontecer lá. Isso é bom senso, secretário? Não, eu não considero bom senso. As denúncias foram obtidas por meio do Disque 100 e descrevem situações de maus-tratos, agressões e espancamentos que teriam sido cometidos pelo diretor da unidade aqui de Limeira e também um agente penitenciário. De acordo com o deputado federal Renato Simões, que integra a Comissão de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, o que chama a atenção nesse caso é que o diretor da Fundação Casa aqui de Limeira já teria se envolvido em situações semelhantes em outras unidades do Estado. Nós temos já um passado do diretor dessa unidade em outras unidades, também com suspeitas e denúncias de espancamentos. Desde a última quinta-feira, as famílias que foram beneficiadas com imóveis do Minha Casa Minha Vida no Recanto dos Pássaros estão fazendo vistorias nas casas. Nesta quarta-feira foi mais um dia de visitas. As casas ainda não foram entregues, mas o conjunto habitacional já é alvo de denúncias. As denúncias recebidas pela Secretaria de Habitação deram início a uma investigação de todos os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida aqui no Recanto dos Pássaros. O trabalho, que começou na semana passada, já descredenciou 5 famílias que, por terem outros imóveis registrados no nome, perderam as casas. Com uma faixa em mãos e na frente do Fórum de Limeira, essa mãe está desesperada em busca de ajuda para o filho de 33 anos, dependente químico e com problemas psiquiátricos, e de ser empurrada de repartição em repartição em busca de tratamento. O perito foi em casa dia 21 de fevereiro e até agora nada. A internação compulsória contra a vontade do usuário de drogas é um direito garantido por lei federal às famílias dos pacientes, mas depende de uma autorização. Em Limeira, a falta de um programa amplo de combate ao avanço no número de casos faz com que essa decisão fique exclusivamente nas mãos de um juiz. Para estes casos emergenciais, a gente tem a vaga. O que acontece neste caso é que para a gente poder resgatar uma pessoa involuntariamente, sem a pessoa querer, é necessário que o juiz dê uma autorização.
O corpo de Fábio Luiz Pereira chegou ao cemitério Parque por volta das 11 horas da manhã. Fábio Luiz Pereira era conhecido pelo amor ao time do coração, o Corinthians. O torcedor que morreu na obra de construção do estádio do clube trouxe a Limeira o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, que veio prestar solidariedade à família da vítima. O ex-presidente do clube cumprimentou parentes e funcionários da empresa em que Fábio trabalhava. Para ser produtor rural é preciso resistir. Isso porque são muitos desafios até a verdura que nasce no sítio chegar na mesa do consumidor. Nós estamos em uma das propriedades que vai abastecer a feira do Parque da Cidade. Fica a 20 quilômetros do centro. E só essa já é uma dificuldade para o produtor. Mas além disso, eles reclamam da falta de incentivo. A feira é o primeiro e único projeto até agora do poder público para incentivar a comercialização dos produtos feitos aqui. Os internos que decidiram deixar a clínica foram até o 2º Distrito Policial para denunciar possíveis maus-tratos que teriam sofrido em uma comunidade terapêutica. Eu tive que tomar vários tipos de remédio que eu nunca vi na minha vida, sofri humilhação verbal. Entre os 4 internos que foram retirados da clínica nesta segunda-feira estava um menor de 16 anos que foi encontrado pela equipe da Vigilância Sanitária com sinais de ter sido dopado. O menor foi encaminhado para o Conselho Tutelar, que levará o mesmo para os pais. Esse amontoado de papéis em um corredor estreito é de processos já julgados e que moram no arquivo morto da Justiça do Trabalho em Limeira. Não podem ser descartados. Depois dessa porta, dentro de um carrinho de supermercado, esse outro amontoado é de processos que ainda não chegaram ao fim. São cerca de 15 mil. E eles se espalham por todos os espaços do prédio. Aliás, é justamente a falta de espaço que tem gerado reclamações até de quem depende do local para trabalhar. A Justiça do Trabalho nunca teve uma sede própria em Limeira. Ficou alojada em prédios improvisados, o que dificulta a realização de adaptações. E esse problema gera outros, como por exemplo o constrangimento por partes de uma mesma ação que precisam ficar no mesmo lugar por falta de espaço. No início da tarde desta quarta-feira, o advogado Cássio Haddad foi trazido para uma cela da Delegacia Seccional de Limeira. Enquanto estava sendo conduzido pelos policiais, ele falou pela primeira vez desde que foi preso durante a manhã. Eles pegaram alguns e-mails falsos, forjados, como se eu estivesse querendo assassinar o promotor Bevilacqua, o que é mentira. E agora estou sendo preso por combater a corrupção na cidade de Limeira. De acordo com informações do delegado seccional de Limeira, Miguel Escrivão, o advogado preso, Cássio Haddad, está em uma cela separada aqui na Delegacia Seccional de Limeira, onde deve permanecer de forma provisória, até uma nova decisão da Justiça. O advogado dele esteve aqui, mas não quis gravar entrevista com a imprensa. Ele informou que vai pedir a transferência do cliente, já que pela condição dele de advogado, ele não poderia ficar aqui. O Ministério Público já havia aberto um inquérito civil em agosto para apurar o caso e agora a Prefeitura deve ser responsabilizada pelo incêndio no moinho. Sobre o assunto eu converso agora com o promotor Luiz Alberto Segalo Bevilacqua. Por que a Prefeitura é responsável pelo que acontece lá, promotor? Nós entendemos que o patrimônio cultural, tendo visto o envolvimento de verba pública, há uma obrigação do município no resguardo e na manutenção, independentemente que se esteja ou não em área privada. As fotos cedidas por um pai de aluno mostram a merendeira sendo atendida por uma equipe médica na cozinha do Centro Infantil Fábio Franco de Oliveira, que fica no bairro Vista Alegre. O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, depois que ela escorregou e bateu a cabeça no chão. A funcionária da escola foi encaminhada ao hospital e ficou em observação até o final da tarde. Ela conversou com o Jornal da Cidade e contou como tudo aconteceu. Eu fui pegar o arroz, nisso eu pisei em cima do tapete e escorreguei. Quando eu escorreguei, caí para trás com tudo. Eu bati a cabeça, as costas, né? E ali minha vista escureceu, né? Ficou tudo escuro. A Maria é a terceira merendeira que sofre um acidente de trabalho aqui no Centro Infantil Fábio Franco de Oliveira. De acordo com elas, isso acontece porque todas as pias da cozinha estão com vazamento e o chão passa molhado a maior parte do dia. A situação é tão grave que algumas delas estão até com medo de trabalhar. Eu morro de medo, porque e sem contar nosso sapatinho, né, de segurança que eles mandaram para nós, que é um sapato que seria para ser de borracha e ele não é de borracha. A relíquia é esta, são fragmentos do fêmur de São José de Anchieta, o santo brasileiro conhecido por catequizar os índios na época do descobrimento do Brasil. A relíquia é a primeira vinda para o Brasil desde a canonização de José de Anchieta em abril deste ano e vai ficar aqui na catedral, no centro da cidade. Ainda não se tem um local onde ela ficará exposta, mas isso será decidido nos próximos meses. Isso porque a direção da Diocese pretende expor a relíquia ainda este ano. Silvio é corretor de imóveis e assim que ficou sabendo da possibilidade de revisão no valor do fundo de garantia, procurou a ajuda de um advogado. Eu decidi ir atrás em função de ser um valor que é meu e não
da instituição, do governo ou coisa parecida. Aqui em Limeira, os escritórios de advocacia também começaram a trabalhar com a demanda. Neste daqui, desde setembro. Até agora, já foram mais de 1000 ações movidas. As ações estão nessas caixas espalhadas pelo escritório. É que muita gente tem procurado os direitos à espera da revisão. O governador de São Paulo veio até Limeira para assinar um convênio com a Santa Casa, que agora é um dos 14 hospitais estruturantes previstos para o estado. Além da assinatura do convênio com a Santa Casa e do anúncio da inclusão de Limeira em outros benefícios do governo do estado, o governador Geraldo Alckmin anunciou a decisão sobre o modelo do presídio que será construído em Limeira. Decidimos, ao invés de fazer uma penitenciária, um centro, um CPP semiaberta, fazer um CDP. Então é só para preso provisório.